Olá, boa noite. Sou Luiz Keck, da Ação Revolucionária Comunista. Estamos começando mais uma das nossas transmissões, das nossas análises marxistas. Eu creio que já estamos no ar, não sei se já estamos sendo transmitidos, se já nos veem, nos ouvem, mas vamos começar hoje nossa transmissão para abordar a questão da cultura ou da política woke. Antes de começar, eu vou pedir para quem nos acompanhar aí que possa curtir a transmissão, que possam compartilhar, marcar amigos, enfim, que é uma forma que a gente tem de vencer aí as barreiras dos algoritmos, né? Que é uma verdadeira cortina de ferro aí que nos impede de chegar em mais pessoas, né? Então nos ajude aí, nos compartilhando, curtindo, comentando, já dando aqui saudação ao camarada Wilson, boa noite, camarada, muito bem-vindo. E vamos aí partir então para o nosso debate, né? Para a nossa apresentação, e aí depois a gente vai trocar ideia com nossos camaradas que estiverem assistindo, nossas camaradas, e vamos que vamos. Bom, a ideia hoje é debater a cultura woke, né? Ou política woke, que aqui no Brasil é de uma forma traduzido como, ou entendido como identitarismos. Não sei se esse termo que a gente usa, identitarismos, é o melhor ou mais acertado para definir em português o que é a cultura woke, mas talvez seja aquele que chega mais perto, né? Bom, a palavra woke ela é uma gíria, né? Uma pequena ali deturpação de uma palavra em inglês, e woke significa, de alguma forma, né, em termos de como uma gíria, estar acordado, enfim, estar desperto. Né? Ela surge em alguns países africanos, de idioma que tem como idioma oficial o inglês, mas depois, né, evidentemente, acaba chegando aos Estados Unidos e ele começa a se tornar mais frequente, mais comum nos Estados Unidos, ou pelo menos nos Estados Unidos ele começa a irradiar para o mundo. Uh, uh, e aí se torna, né, uma expressão, né, stay work, né, fique acordado, esteja acordado. Acordado para o quê? Acordado para os problemas do mundo. Né? Então, ele acaba se tornando, ali por volta de 2010 e os anos seguintes, como uma ideia de estar acordado para os problemas sociais. Né? Ele ganha esse caráter mais específico dos problemas sociais. Quais são esses problemas sociais? Né? Quais são essas pautas que a cultura woke ou a política woke abraça, né? Então, são a questão das mulheres, dos negros, dos indígenas, da comunidade LGBTQIA+, e outras causas nesse sentido. São causas extremamente justas, extremamente corretas, são causas muito importantes e que afetam negativamente milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo todos os dias. Né? As pessoas não apenas sofrem, elas morrem por conta dessas condições. Né? O não reconhecimento, o não respeito a essas condições acabam levando pessoas à violência, à morte. Não vamos esquecer que o país, né, o Brasil, é o país onde mais se mata pessoas da comunidade LGBTQIA+, do mundo. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, se a cultura woke ela aborda essas causas que são justas, onde está o problema da cultura woke? Né? Por que a cultura woke então precisa passar por uma análise marxista para que a gente possa lê-la, né? Ler essa política, ler essa cultura a contrapelo, né? Por um olhar crítico. Bom, o erro, né, não está nas causas, evidentemente que não. Essas causas são as causas mais fundamentais, ou pelo menos alguma das causas mais fundamentais que emergem na nossa sociedade contemporânea, né? E não é de agora, evidentemente. O erro não está nas causas, o erro está no uso indevido das causas por parte da burguesia. Né? E como que esse uso indevido dessas causas por parte da burguesia
faz com que boa parte dos sujeitos dessas causas acabem sendo utilizados como para atender os interesses da burguesia, acreditando que estão atendendo aos interesses das suas causas. Como que a burguesia faz isso? Né? Como que a burguesia consegue modificar a percepção dessas causas a ponto de seus próprios sujeitos muitas vezes não entenderem ou não perceberem a dimensão do que está acontecendo? Por uma prática que a burguesia faz desde que ascendeu, né, se tornou a classe hegemônica, tomou o controle hegemônico da sociedade, que é a prática da mistificação, né, da realidade. Ou, um termo mais clássico, feitiçizando a percepção da realidade. Né? Feitiço é uma palavra muito utilizada pelo Marx, né? Uma palavra de origem latina, mas que o Marx utiliza no Capital para explicar como que a burguesia, como que o capitalismo faz com que nós tenhamos um olhar mistificado para a mercadoria, né? Como que a mistificação, a feitiçização, né? Feitiço vem de feitiço, né? Ou melhor, feitiço origina, né? Da palavra fetiche. Como que nós ficamos enfeitiçados, mistificados, né? Como nós somos enganados por essa prática da burguesia. E essa é uma enganação, é um truque da burguesia muito interessante, porque ele não nos esconde o problema. Pelo contrário, né? Nos coloca o problema à vista. A questão é que ele faz com que nós não vejamos o problema na sua totalidade. E esse é o grande truque, porque é aquela velha máxima, né? A melhor forma de esconder algo é deixando esse algo tão evidentemente à vista que ninguém percebe, né, a questão. Eu quero aqui, vou só interromper um pouquinho para saudar camaradas que estão mandando um boa noite, né? Camarada Máximo, o Johan, o camarada Luiz Sérgio, o Rei de Bolivariana, que já faz uma pergunta: qual o papel das neopentecostais na atual guerra híbrida contra o Brasil? Podemos tocar nesse assunto, com certeza. Né? Mas seguindo, né? Então, nós entendemos aí como que percebemos, né, que a burguesia tem esse movimento da mistificação, de tornar tudo enfeitiçado, do feitiço, e ela faz isso no sentido de debater os problemas do mundo, sem, no entanto, expor de fato as reais causas desses problemas. Vamos lembrar que até o finalzinho do século XVIII, a burguesia era a classe revolucionária. Né? A burguesia, na sua luta contra a aristocracia, era a classe revolucionária. E no bojo dessa luta contra a aristocracia, a burguesia desenvolveu a sua própria filosofia, que é talvez uma das grandes armas do pensamento ocidental, que é o iluminismo. Né? O iluminismo, que é uma filosofia muito importante, é uma filosofia de uma classe então revolucionária, que era a burguesia. O iluminismo que nos permitiu acessar as chaves de compreensão de vários problemas do mundo, de compreender o mundo. Evidentemente, o iluminismo tinha um limite, né, o limite da própria burguesia, mas era até então um conjunto de teorias, de reflexões, de pensamentos que nos dava a condição de entender a sociedade em que vivíamos, né, ou que se vivia naquele período. Pois bem, mas quando a burguesia ascende ao poder, quando a burguesia se torna hegemônica, a burguesia precisa parar o processo revolucionário. Né? O limite da revolução não era a própria burguesia, o limite da revolução é a classe trabalhadora. A última classe a fazer o processo, a integrar um processo revolucionário de transformação real da sociedade e de emancipação das pessoas, é a classe trabalhadora. Ao ascender à condição hegemônica,
a burguesia precisa, então, interromper o seu próprio fluxo revolucionário e se tornar uma classe, então, reacionária, negando, inclusive, a sua própria filosofia, o próprio iluminismo, né? E os pensadores que vão surgir aí no bojo do iluminismo, ampliando a contribuição burguesa de entendimento da realidade. Um deles, talvez o mais destacado, então, filósofo burguês, o próprio Hegel. Mas a grande questão é que, mesmo se tornando uma classe reacionária, né, a burguesia, mesmo controlando aí os instrumentos de conhecimento, né, a hegemonia da sociedade, não apenas dos aparelhos de Estado, mas dos aparelhos ideológicos de Estado, a questão é que as tensões sociais não terminam. Né? As tensões sociais continuam existindo porque no mundo burguês continua havendo as contradições, né? As contradições agora em outro nível, em outro patamar, até mais elevado do que era então na época da aristocracia. E esses tensionamentos precisam ser absorvidos pela sociedade burguesa. Faz parte da sociedade burguesa a capacidade de absorver para dentro de suas próprias estruturas, as contradições, os tensionamentos da sociedade. Uma das formas de absorver esses tensionamentos é justamente de pensar sobre eles, né? De utilizar, então, o instrumental teórico que ela cria, a questão, o desenvolvimento da ciência, da razão, a institucionalização das universidades, e trazer para esse campo o debate sobre esses tensionamentos. No entanto, destaco sempre com o véu da mistificação. Né? O debate sobre esses tensionamentos nunca é o debate real, profundo, concreto das suas causas. Ao mesmo tempo que a burguesia precisa debater os problemas, mas dentro do bojo das suas estruturas, sem chegar no cerne desses problemas, a burguesia precisa combater, né, aquele pensamento, aquela prática política que surge também nas disputas revolucionárias, que é a classe trabalhadora e a sua teoria, né, a teoria que vai se constituir dentro da classe trabalhadora, a teoria revolucionária, né, o materialismo histórico, ela precisa combater essa teoria, porque essa teoria é aquela que vai buscar as causas reais, profundas e concretas da sociedade. Então, por um lado, a burguesia precisa explicar os problemas da sociedade sem chegar no seu coração, porque isso significaria a mudança da própria sociedade burguesa, e, ao mesmo tempo, ela precisa abafar, superar, esconder a teoria revolucionária e a prática e a política revolucionária. Então, a burguesia ela faz o enfrentamento em duas frentes. Né? Vamos marcar isso. A explicação do mundo sem tocar no cerne dos seus problemas e a luta contra o socialismo, contra o materialismo histórico, contra o marxismo. Né? Porque é esse campo aqui que pode provocar a transformação real da sociedade. Para isso, a burguesia vai desenvolver, aí entre o século XIX e o século XX, as suas teorias que vão surgir de acordo com o momento histórico, de acordo com a situação, de acordo com os contextos. Né? E aí a gente pode citar, né, o existencialismo, o estruturalismo, mas agora a gente vai pegar aquele que é o mais recente, a mais recente teoria burguesa, que é a pós-modernidade, né? Aquilo que a gente vai chamar de pós-moderno. Vamos começar explicando por que esse termo pós-moderno, né? De onde que surge essa ideia de algo que veio depois da modernidade? Bom, modernidade é esse período que se convencionou chamar, né? Como se chamou se decidiu chamar, se convencionou, né? Atribuir esse termo a um período que vai ali do final, né? Do feudalismo, né? Ascensão ali de novas formas, surgimento de novas relações na sociedade feudal, que leva à formação
do absolutismo, né, a ascensão dos reis europeus, a formação dos estados-nação, o embate dos reis absolutistas, né, das aristocracias com a burguesia, que também estava ascendendo, que se formava, o período das grandes navegações, das grandes descobertas da ciência, enfim, e segue até os dias de hoje. No entanto, né, a segunda metade do século XX, ali por volta dos anos 70, né, começa a surgir um novo pensamento burguês, uma nova crítica da sociedade, que se concentra muito ali, que ganha esse termo pós-moderno ali a partir da publicação de um livro chamado Condição Pós-Moderna, do Lyotard. E o que propõe, né? O que se começa a propor nesse novo movimento, nessa nova forma de pensar da burguesia? Primeiro, dizer que enquanto na modernidade, né, o pensamento se caracteriza na modernidade como um pensamento que busca a explicação da totalidade da sociedade, e aí os marxistas se apresentam, né, apresentam uma teoria, o Marx e Engels apresentam uma teoria da totalidade, uma teoria que tenta explicar toda a sociedade. Os defensores, os ideólogos do capitalismo também fazem isso, né? Adam Smith, o que ele faz é apresentar uma teoria, uma explicação da sociedade burguesa. Hegel, enfim, né? É sempre uma tentativa de explicar a sociedade como um todo, a sociedade como uma totalidade. O que os pensadores pós-modernos vão dizer é que não existe a possibilidade de explicar a sociedade na sua totalidade, porque ela não existiria, né? Então, a sociedade não é explicável por meio daquilo que vai se chamar então das grandes narrativas, como o marxismo, como as teorias do capitalismo e assim por diante. E não é possível explicar a sociedade como totalidade simplesmente porque as conexões das relações sociais, né, as conexões que se estabelecem entre as diversas situações sociais que formam a sociedade enquanto totalidade não existem de fato. Seriam só narrativas, seriam as grandes narrativas da sociedade. Então a pós-modernidade se propõe a dizer que essas grandes narrativas simplesmente não existem. Isso leva, então, a entender que a sociedade é feita apenas por fragmentos, né, por experiências fragmentadas, experiências que se encerram em si mesmo. Cada experiência social ela é uma experiência fechada em si que não se conecta necessariamente com as demais experiências, no sentido de ela não tem causas anteriores, não tem consequências posteriores e não tem por trás delas nenhuma situação causa, né? As coisas acontecem simplesmente no desenvolvimento fragmentado das situações históricas. Um outro ponto aí também que eles vão colocar é então que o que se importa ali, o campo de debate, o campo de construção da sociedade, o campo de mudança dessas experiências, não da sociedade como um todo, mas das experiências em particular, é sobretudo o campo da linguagem. Né? Não é o campo das relações concretas e sociais que modifica a realidade, mas, sobretudo, o debate tem que ser feito no campo da linguagem. A linguagem, então, ela seria, de alguma forma, o campo real onde as coisas acontecem, onde as coisas podem ser mudadas, e aí regulando a linguagem, mudando a linguagem, ajustando a linguagem, eu posso, então, provocar mudanças pertinentes, mudanças de interesse ali de grupos específicos, de alguma forma. Então, a linguagem ela deixa de ser produto das relações sociais. A linguagem é um campo importante de pesquisa, a linguagem é um campo importante de debate. A linguagem, ela, dentre as suas diversas funções, ela registra as relações, ela serve como registro de relações, ela serve, as várias camadas da linguagem, né, a pesquisa nessas várias camadas da linguagem nos permite compreender a sociedade por pontos muito interessantes, mas a linguagem não é em si o elemento substancial, o elemento
que formam as relações sociais, ela é formada pelas relações sociais. Ela tem um papel, o ajuste da linguagem tem um papel importante, mas a linguagem em si não é o campo de ajuste da sociedade. Mas é assim que os pós-modernos vão entender o papel da linguagem. A linguagem, então, ela ganha um papel de grande destaque nas mudanças pontuais, das mudanças restritas de determinadas experiências sociais. São vários autores que vão apresentar aí a questão pós-moderna. É importante deixar claro que existem autores que vão utilizar esse termo, não necessariamente dentro desse registro, mas não são muitos, né? Um autor fundamental dentro desse campo, dentro dessa experiência pós-moderna, dentro dessas propostas pós-modernas, de grande reconhecimento internacional e de grande influência na América Latina, é o português Boaventura Sousa Santos, que é um teórico vivo, né, muito ativo, com um papel de grande destaque aí no conjunto de transformações ocorridas na América Latina, né, durante os anos 90. Ele não apenas foi uma figura muito influente junto aos grupos, aos movimentos naquele período, mas continua sendo uma pessoa muito influente. Então, eu particularmente acredito que a crítica ao Boaventura Sousa Santos é uma crítica que pode nos ajudar a entender esse desenho com mais facilidade, né? Então, eu poderia aqui destacar várias passagens da obra do Boaventura. É uma pessoa que eu pesquiso, né, justamente para construir essa crítica. Mas eu vou pegar aqui dois pontos que ele defende que eu acho que são interessantes para o nosso debate hoje. Primeiro, ele defende, né, o que ele chama de o alargamento do presente, né? Então, Boaventura diz que o socialismo, né, as teorias revolucionárias, elas pretendiam encurtar o presente, tá, e alargar o futuro. O que isso significa? Então, que a ideia de uma revolução socialista, ela seria uma ideia de pôr um ponto final no presente que temos hoje, entender que esse presente já não nos serve e fazer com que o futuro chegasse mais rápido. E o que seria o futuro? A crença no socialismo. Então, o socialismo seria o futuro e que, então, os revolucionários tentariam encurtar o presente, alargar o futuro na nossa direção para que o futuro chegasse primeiro. Então, uma revolução seria uma tentativa de antecipar o futuro. Ele vai dizer que isso não é possível, que a experiência histórica mostra que isso não é possível e que nós devemos, então, entender que é fundamental que a força política dos sujeitos, dos novos sujeitos, daqui a pouco eu vou falar dos novos sujeitos históricos, servisse, então, para alargar o presente, para fazer com que, já que não é possível encurtar o presente, que nós possamos, então, fazer com que mais e mais sujeitos históricos caibam nesse presente, né? Então, compreender aí que sujeitos históricos como os negros, as mulheres, os indígenas, comunidade LGBTQIA+, comunidades religiosas de várias matrizes não cristãs, enfim, como conseguir colocar todos esses sujeitos históricos que deveriam passar a ser reconhecidos dentro desse presente. Então, esse presente deveria ser uma junção do capitalismo, porque o presente é o capitalismo, com alguns aspectos democráticos ou com uma abertura democrática que permitisse que esses sujeitos históricos começassem a ter direitos reconhecidos, ainda que dentro do capitalismo. Então, seria uma espécie de capitalismo com democracia, como alternativa ao socialismo que não se constrói. Nesse sentido, né, para completar essa ideia desse alargamento, então seria necessário, esse é o segundo ponto que eu destaco dele, o reconhecimento de outras epistemologias, né, de outros sistemas de conhecimento,
as epistemologias do Sul, né? Então, como que as culturas indígenas da América Latina, africanas e de outros povos possam ser, então, alçadas aí ao status de conhecimento, e esses conhecimentos começaram a fazer parte do cotidiano das ciências como um todo. Para isso, se deve, então, negar de alguma forma, ou corrigir, ou fazer a crítica à ciência como um todo. Olha, a ciência é a ciência que surge aí no bojo da burguesia, né? É a ciência que surge na modernidade. Essa ciência não deu certo, segundo Boaventura Sousa Santos, ela tem muitas limitações, então ela precisa ser ajustada também, e esse ajuste da ciência se faz com essa ideia de que, então, essas outras epistemologias deveriam ser consideradas, sem hierarquia nenhuma entre essas epistemologias, porque, afinal, todas seriam, então, ciências do conhecimento. E aí, então, a ciência, como a gente entende hoje, ela deveria ser criticada a todo momento por ser fruto do europeu. Esses dois pontos do Boaventura Sousa Santos, eu acredito que para essa nossa transmissão ela serve como um exemplo, né? São muitos outros teóricos, o próprio Boaventura tem muitas outras concepções, mas eu acho que isso é interessante. Tudo isso é muito interessante, porque no fundo é real. A ciência moderna ela tem problemas, evidentemente. Os conhecimentos andinos, africanos, indígenas são conhecimentos que têm um papel, têm um sentido de ser. Né? Então, onde está o erro do Boaventura Sousa Santos? Né? Onde que ele erra também? Ou qual que é o truque que está aí? Bom, está que esses novos sujeitos, né, e essas epistemologias, elas são deshistorizadas, né? Elas perdem o seu caráter histórico. Eu tiro delas a sua perspectiva histórica. Então, a ciência ela se torna um algo em si. E se ela se torna um algo em si, ela deve ser criticada como aquilo que ela é. Ela não tem mais história. As culturas, né, os sujeitos históricos, que o Boaventura diz que, né, acertadamente devem ser reconhecidos, como mulheres, como indígenas, como negros, eles também perdem o seu caráter histórico. Eles também deixam de ser percebidos em perspectiva histórica. E eles são percebidos como sujeitos em si. Aparentemente parece que essa ideia de ser sujeito em si é interessante, mas quando eu perco o caráter histórico, eu paro de pensar no porquê eles estão escondidos. Né? Se eles precisam ser recuperados historicamente, ou melhor, se eles precisam ser recuperados como epistemologia, como experiência, eles deixam, a gente para de olhar o porquê que eles foram escondidos. Né? O porquê que a gente precisa fazer isso agora. E quando a gente perde o caráter histórico que formam esses sujeitos, a gente deixa de olhar o porquê eles precisam ser reconhecidos como sujeitos. E aí a gente chega numa frase interessante do Marx, né? Que o Marx, já discutindo essa questão né, na luta dele contra o idealismo, o Marx vai deixar claro que existem as essências e as aparências. Mas elas não são a mesma coisa. As coisas elas aparentam algo, mas como essência elas são outras coisas, né? A aparência explica a coisa, mas não explica a coisa como um todo. A aparência é importante. A aparência não é apenas um fantasma, ela tem uma questão concreta, porque a gente vive as experiências a partir das suas aparências, mas a aparência não se coincide com a essência. E aí o Marx vai escrever que se aparência e essência fossem a mesma coisa, a gente não precisaria de ciência. O papel da ciência é fazer com que a gente consiga entender as coisas para além daquilo que a gente vê. Né? Para além daquilo que a gente vê,
a gente entender as coisas na sua essência. Pois bem, ao tirar o aspecto histórico das experiências e dos sujeitos, eu começo a percebê-los apenas como aparência e não mais como essência. E perceber as coisas como aparência e não mais como a sua essência é o coração da mistificação burguesa. Porque justamente o que a burguesia não quer é que a gente entenda a essência desses sujeitos históricos. Então a burguesia, ela não quer discutir a questão da mulher a partir do fato de que a mulher na sociedade de classes capitalista tem uma função a cumprir em benefício da burguesia. Ora, se a gente tem de um lado os capitalistas e temos do outro lado os proletariados, e a palavra proletariado vem de prole, de cria, quer dizer, aquela classe que gera mais sujeitos para trabalhar na máquina, para trabalhar na fábrica, para trabalhar nos campos, né? Alguém tem que pôr esses sujeitos no mundo. Alguém tem que alimentar esses sujeitos quando eles chegam em casa. São as mulheres, né? Alguém tem que ganhar menos para poder ter negociação. São as mulheres. As mulheres que fazem todo o trabalho doméstico e ainda tem que trabalhar fora, né? A mulher que é quem dá luz. E se as mulheres hoje têm direitos, né? Licença maternidade, enfim, isso não é um benefício dado pela burguesia. Isso foi conquistado com muita luta, né? Então, a mulher é um dos sujeitos históricos que mais padecem na sociedade do capital, porque dela se tira exploração e opressão. Mas isso o capitalista não quer debater. O capitalista não quer debater. Nesse momento, o capitalista entende que tem as mulheres, né? E aí, quando eu começo a debater esses sujeitos históricos a partir da aparência e não da essência, eu crio novas causas. Porque agora eu crio uma causa das mulheres, eu crio uma causa dos negros, dos indígenas, da comunidade LGBTQIA+, mas as causas agora, como elas estão mistificadas, elas não chegam no coração do problema. O que levou esses recortes sociais a uma situação de opressão é o capitalismo. Eu não falo mais isso. Está mistificado. Então, o problema das mulheres é só o machismo. Sim, o machismo é um dos grandes problemas das mulheres, mas o machismo também tem uma causa, que está na produção. Mas eu não falo mais da produção, eu falo do machismo em si. Ora, o racismo é um dos principais elementos que não surge no capitalismo, né? O racismo ele é muito mais antigo, mas o capitalismo se apropriou do racismo, intensificou o racismo e se utilizou do racismo por muito tempo para legitimar a escravização de pessoas, de africanos e de outros povos, né? O racismo foi muito importante para achar uma justificação para a exploração colonial. E por isso o racismo existe até hoje, né? Mas hoje em dia, o capitalismo pode abrir mão de uma certa quantidade de racismo e falar assim, a causa dos negros agora é só o fato dos brancos não gostarem dele. Mas eu não vou discutir o papel das pessoas negras na produção capitalista. Então, as causas, elas são rebaixadas de alguma forma, transformadas em novas causas, e novas causas que geram novos movimentos sociais, como Boaventura Souza Santos sempre alardeou e ajudou a construir grandes movimentos. E isso também ajuda a, sobretudo, fazer com que as causas sejam debatidas em separado. Então, aquele canto está lá os negros, aquele canto está lá as mulheres, aquele canto. Existem contatos muito tênues, né? O contato, a conexão entre eles não é a centralidade das relações. Cada causa está se vendo em si.
E isso ajuda a resolver um outro problema da burguesia, que é a não constituição ou não mais o reconhecimento do partido como grande organizador da sociedade, da classe trabalhadora. Ora, a ideia do partido político, não os partidos como a gente entende hoje, que nós aí fazemos muitas críticas, né? O partido eleitoreiro, o partido nessa composição viciada que nós temos hoje, mas o partido como grande organizador e organizador universalizante das causas. O que isso significa, então? Porque isso significa que o partido é o espaço onde as diversas causas convergem e se transformam num programa político que dialoga com todas as causas, com centralidade, com unidade, né? Com a unidade, as causas se tornam uma unidade em si, uma potência política transformadora. Ora, quando eu consigo fazer com que as causas não mais se unifiquem em um programa político, eu mato a ideia, eu mato a importância, eu desacredito nos partidos políticos e faço com que as causas fiquem em separado. O famoso dividir para controlar. Isso leva, inclusive, né, a uma ideia de hierarquia, de disputa entre as causas. Né? As causas começam a disputar entre si a hegemonia. Qual que é a causa principal? Né? E isso vai fazer com que algumas causas, até sujeitos famosos de uma ou de outra causa, acabem atacando os outros, enfim. Agora, isso tem uma história, né? A pós-modernidade surge nos anos 70, então a gente tem aí um período que vai de gestação dessa ideia, dessas ideias começarem a ganhar terrenos nas universidades, sobretudo nas universidades, depois começam a ganhar terreno dentro de grupos sociais, mas existe um fato aí importante que ajuda nessa fragmentação, que é a queda da União Soviética, né? A desintegração da União Soviética em 1991, que, primeiro, viram um discurso, né? Olha, viu, não deu certo o socialismo, essa ideia de uma causa. Então vamos fragmentar. Ao mesmo tempo, já existia muita crítica à campanha anticomunista ao longo do século XX, foi muito intensa, mas sobretudo na segunda metade do século XX, a campanha anticomunista foi muito forte. Então, quando a União Soviética deixa de existir, a crítica ao comunismo já é muito forte, e quando ela finalmente some no ar, vira uma espécie de uma prova de que todas as críticas anticomunistas estavam certas. E isso dá mais força para os movimentos fragmentados, para causas fragmentadas. Passamos então, né, as causas ganham força nos anos 90, adentramos aí o século XXI, e um novo elemento surge nessa história, que são as redes sociais. O nosso Facebook, o YouTube, o Instagram, enfim, né? As redes sociais têm um elemento aí importante, muito forte. Então, numa sociedade já sem os partidos, com os movimentos fragmentados, né, os partidos enfraquecidos, né, desacreditados, a rede social ela vira um grande aglutinador de pessoas, né? Acredita-se, né, se percebe isso como um aglutinador que acredita-se criar uma comunicação direta entre as pessoas. Então eu escrevo no meu Twitter e muitas pessoas estão vendo o que eu estou escrevendo no meu Twitter, né? Eu escrevo no meu Facebook e muitas pessoas estão vendo o que eu estou escrevendo, postando no meu Facebook. Então se tem a ideia de que as redes sociais são uma espécie de um democratizador de opiniões, democratizador de acessos, um campo de uma ágora, né? Uma praça, como era na Grécia Antiga. O Facebook é uma grande ágora onde todo mundo se ouve. Então, a mediação da organização social deixa de ser o partido, se torna o movimento, mas agora se torna principalmente as redes sociais. Mas tem um truque aí. As redes sociais não são uma ágora.
Elas não são uma praça onde eu posso encontrar as pessoas, onde eu marco. Elas têm donos, elas têm mecanismos de filtro que vão dizer o que vai ser mais visto, o que vai ser menos visto e o que não vai ser visto. Elas têm interesses, elas são empresas, né? Empresas que até certo ponto são reguladas por estados, que também têm quem domina o Estado. Então, as redes sociais se tornam a mediação do contato entre as pessoas. Né? As pessoas acreditam que elas estão tendo contato entre si de forma direta, mas na verdade esse contato é mediado silenciosamente de uma maneira oculta pelos donos e parceiros, enfim, pelos interesses de quem controla as redes sociais. Então, de certa forma, ou melhor, a gente pode dizer de forma assertiva que se lá no finalzinho do século XVIII, quando a burguesia já coloca na sua luta contra a aristocracia o respeito ao indivíduo, né? Esse princípio da liberdade do indivíduo nas redes sociais, essa ideia de indivíduo está na sua potência máxima, né? É o puro individualismo, né? É o puro sujeito em si mesmo. Esse sujeito atomizado que o Marx, ali nos manuscritos de 1844, quando ele está falando sobre a alienação do trabalho, ele fala do sujeito atomizado, né? Um dos momentos da alienação do trabalho é a alienação do humano em relação a si mesmo, sujeitos atomizados, separados, desagregados. Esse sujeito se realiza, então, nas redes sociais. Não à toa, hoje em dia, quando a gente fala de luta, a gente fala de luta no sentido mais individualista, e no sentido mais individualista, individualizado, com expressões como se fere minha existência, serei resistência, que é muito bacana, né? Eu mesmo já coloquei isso no meu Facebook, mas quando você para pensar, como assim? Né? É só quando fere a minha existência que eu me torno resistência? Não é quando fere a existência da minha classe, do meu conjunto? É quando fere a minha existência? É só a partir da minha existência que eu resisto? Se pensa então a questão do lugar de fala como o direito de se falar a partir da sua experiência própria e pessoal. Né? A ideia de lugar de fala já está debatido por Marx, Terry Eagleton escreve sobre isso, não usando esses termos, né? Mas de que sim, a gente não pode falar, não pode existir, a fala de uma pessoa não é a universalização da fala de todos. Né? As pessoas estão falando a partir da sua classe, enfim, né? Mas o lugar de fala vira o lugar da minha fala. Meu corpo, minhas regras, é óbvio, né? O limite daquilo que vai acontecer com você é a sua vontade, mas as regras são construídas coletivamente, são pactos, são acordos, né? Enfim, isso são a amplificação esses elementos constituem a amplificação do individualismo na pós-modernidade, sobretudo já aqui no século XXI, né? Nas primeiras décadas do século XXI. Mas a dimensão disso ainda ela tem um outro ponto histórico que não é por acaso, que é a partir de 2010, que essa ideia da cultura woke, né? Quer dizer, todo esse debate do individualismo trazido aí para essa questão das identidades, ganha fôlego a partir de 2010. Né? Nós estamos em pleno período das guerras, do surgimento das guerras híbridas. Né? Foi nesse período, por exemplo, que surgem as primaveras árabes. Né? É mais ou menos nesse período que a gente tem as revoluções coloridas e assim por diante. Então, nesse ponto, começa aí uma ebulição, começa aí a surgir, a borbulhar, né? Esses pensamentos a partir dessas ideologias fragmentadas. Né? E aí tem a ascensão, então, dessa cultura woke. Outro elemento também que vai potencializar a cultura woke é a ascensão
dos governos autoritários e de alguns governos fascistas, como o próprio governo do Trump, né, ou do Bolsonaro agora no Brasil. Por quê? Né? Como que se dá isso? Bom, nós temos então um mundo em que os partidos estão desacreditados, o socialismo está desacreditado, a teoria revolucionária da classe trabalhadora, o materialismo histórico, está desacreditado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma ideia de que quem vai transformar a sociedade são os movimentos sociais já recortados em identidades, que as causas se fecham em si mesmo, porque eu não busco mais a sua essência no capitalismo, mas eu fecho a causa em si mesmo, ganho força. Eu tenho aí as guerras híbridas, né, as primaveras árabes, eu tenho as revoluções coloridas, enfim, eu tenho essa ideia ganhando força, e agora eu tenho a ascensão de governos fascistas, e quem vai se opor a esses governos fascistas são, então, a cultura woke, já que os revolucionários estão no momento de refluxo. E, na verdade, então, isso acaba potencializando, né, o fato da cultura woke se colocar, né, em oposição à ascensão de algum desses governos fascistas, acaba aumentando a visibilidade à cultura woke. É óbvio que, com todas as limitações da cultura woke, ela não consegue fazer uma frente real aos governos fascistas. Pelo contrário, ela acaba ajudando na mistificação da burguesia. Então, se elege o Biden como a plataforma de defesa aí da cultura woke, né, com a Kamala Harris como vice-presidente, enfim, mas isso não diminui o ímpeto genocida do capitalismo estadunidense, do imperialismo estadunidense, que continua soltando bombas sobre o mundo, né, que continua fechando suas fronteiras de maneira extremamente violenta aos imigrantes que tentam, de alguma forma, ali sobreviver nos Estados Unidos, acreditando na ilusão do sonho americano, como se chama, né? Ao mesmo tempo, a ideia da cultura woke, ela é facilmente capturada pela burguesia num momento muito específico, né? Que é o cenário atual global em que a burguesia, né, disputa aí o domínio, né, o controle ou a gestão do capitalismo com a pequena burguesia, que a gente pode traduzir isso numa grande disputa da direita com a extrema-direita em diversos países do mundo, né? Não só aqui no Brasil. Pois bem, a direita abraçar as causas da cultura woke, a burguesia abraçar as causas da cultura woke, né? O que está fazendo com que essa cultura ganhe cada vez mais projeção no mundo, é muito óbvio, né? Por que óbvio? Porque se a cultura woke ela é, no seu cerne, despolitizada, né? Ela não está discutindo a questão do capitalismo, ela está discutindo os sujeitos em si, os problemas do sujeito em si, como se fossem fechados neles mesmos, né? Ela não é uma luta anticapitalista, ela não é uma luta revolucionária, é uma luta por transformações das causas da opressão, como se fosse possível transformá-las dentro do capitalismo na totalidade, pode ser transformadas, mas não na totalidade. Ela não é revolucionária, ela não atenta contra a burguesia, ela vai mexer nos costumes, mas ela não vai mexer na estrutura real da produção. Então, ao abraçar essas causas, a burguesia global ela ganha um capital político muito grande, né? Ela ganha um capital político, ela se torna parceira dessas lutas. Ela se torna parceira dessas lutas, ela tem essas lutas como sua parceira na grande luta contra a extrema-direita, que tem uma dificuldade de lidar com essas causas, que tende, né, são quase todas, a extrema-direita ela é, de alguma forma, supremacista branca, mais em alguns países, menos em outros, mas tem sempre um grau de supremacismo incorporado, tem um discurso de família tradicional, enfim, tudo isso que a gente já debateu várias vezes aqui
das condições conservadoras. Então, a direita ganha, né, ganha o identitarismo, né, a cultura woke, como um capital político na luta contra o conservadorismo da extrema-direita e, ao mesmo tempo, como um neutralizador da Revolução Socialista. Né? Porque, na verdade, esses sujeitos históricos, concretos, mulheres, comunidade negra, comunidades indígenas, comunidade LGBTQIA+, e outras comunidades que deveriam estar somando esses esforços na luta revolucionária por derrubada do capitalismo, né, e construção do socialismo, que é o verdadeiro movimento para acabar com a situação que os coloca, acabar com aquilo que os coloca em situação de opressão, na verdade se tornam parceiros secundários da direita global. Né? E isso ajuda a enfraquecer toda e qualquer proposta, toda e qualquer política revolucionária. Então, o que se tem aí, né, o que a gente pode dizer, é que a cultura woke é só uma atualização da antiga luta que o Marx já empreendeu, que o Engels já empreendeu contra o idealismo, né? Contra o idealismo. Quando Marx se envolve, né, Marx e Engels desenvolvem sua teoria e a chamam de materialismo histórico, é justamente porque eles percebiam que não é possível fazer uma transformação real da sociedade com pensamentos idealizados, né? E com pensamentos que perderam seu caráter histórico. É necessário encontrar na história, né? A causa, né? As reais causas da opressão e da exploração. E essas causas têm que ser entendidas nos seus aspectos concretos, materiais e não idealizados. Até porque, quando esses aspectos são idealizados, né, em algum grau, é necessário que a razão deixe de imperar e eu traga a emoção como um elemento para entender as questões, e a emoção não é um elemento de entendimento. A emoção faz parte da nossa constituição humana, evidentemente, mas é fundamental que consigamos pensar de maneira racional sobre os nossos problemas, mas não é à toa que hoje palavras como ser acolhido, afetos, emotividade são tão valorizadas, enquanto se critica ao máximo qualquer ideia de razão. Né? Eu faço doutorado, já falei isso aqui algumas vezes, na USP, e é muito interessante como hoje a universidade está tomada com essa ideia. Então você vai para as aulas e as pessoas falam delas mesmas, as pessoas choram e se emocionam e tentam discutir suas experiências concretas e pessoais, não concretas e sociais, mas apenas na sua individualidade. Elas se colocam como exemplo delas mesmas. A razão é vista como a razão na ciência é vista como algo eurocêntrica e por isso deve ser combatida. Tal situação ela é uma situação do homem branco, hétero, cis, então deve ser combatido só por isso. Ora, a gente começa a debater as questões num registro da emotividade e condenando as pessoas pelo seu ponto de nascimento. Né? Então, se a pessoa é branca, hétero e cis, ela está condenada, porque isso é um erro em si. Eu não consigo, eu não paro para pensar de que a grande questão não é o gênero, né? Não é a cor da pele, né? Não é a etnia, não é a cultura. A grande questão é que a grande questão é a luta de classes. Né? E se o opressor hoje, na sua maioria, é branco, é porque isso tem uma história. Porque isso começa na ascensão da burguesia na Europa. E os burgueses na Europa, que ascenderam, eram brancos. Mas a exploração não vem porque eles têm a pele branca. A exploração vem porque eles são burgueses. Não à toa, os Panteras Negras, um dos mais importantes e impressionantes movimentos revolucionários
no Ocidente, lá dos Estados Unidos, não apenas combatiam o capitalismo, mas também combatiam os agrupamentos afrocentrados, quer dizer, aqueles que tinham uma ideia idealizada da condição da pessoa negra, e eles diziam, isso tem falas deles, né, é fácil de encontrar no YouTube, e que eles falam assim, que eles não iam combater o capitalismo branco com o capitalismo negro, mas que eles iam combater o capitalismo com o socialismo. E o socialismo é para todos. Então a ideia dos Panteras Negras é que os negros explorados se unissem, que os brancos pobres explorados se unissem, que os asiáticos explorados se unissem, os indígenas explorados se unissem, cada um dos seus agrupamentos, não para um recorte segmentado, mas para poder discutir as suas experiências históricas, né? Discutir as suas condições naquele momento a partir da construção histórica da sua condição de explorado e oprimido, mas todos se unirem num grande arco-íris revolucionário. Né? Então, sempre foi uma proposta de compreender a diversidade, compreender os elementos na particularidade de cada segmento. Então, as mulheres entenderem, as mulheres fazerem a sua luta revolucionária, os homens, os brancos pobres, os negros pobres, os indígenas e assim por diante, mas também todos se somarem numa grande unidade revolucionária, porque o inimigo é um inimigo de classe. No final das contas, os problemas que passam segmentos que formam aquilo que a gente chamou de movimentos identitários têm na sua origem uma questão de classe. E é só no combate à classe, às questões de classe, que a gente transforma a sociedade. Isso significa, então, que é aquele discurso muito criticado, acertadamente criticado, de que vários movimentos revolucionários mantiveram por muito tempo, de que primeiro a gente faz a revolução, depois a gente pensa na luta contra o machismo. Não. Né? Não é primeiro fazer a revolução e depois acabar com o machismo, acabar com a LGBTfobia, acabar com o... Não, se faz tudo agora. Né? Tudo se debate e se transforma agora. No entanto, dentro de uma perspectiva revolucionária, materialista e histórica. Não através da segmentação dos movimentos. Enfim, não através daquilo que é chamado de revolução woke. Esse é um grande problema, porque a revolução woke, então, ela é hoje um instrumento, né, um ativo, mais uma arma no arsenal da burguesia na sua luta contra a extrema-direita, que é uma luta, né, que se colocou recentemente para a burguesia mundial, mas também mais uma arma muito potente na sua luta contra a Revolução Socialista, contra a classe trabalhadora. E talvez essa seja a arma mais potente que a burguesia tem, porque é a arma que faz com que a burguesia traga para as suas fileiras sujeitos da classe trabalhadora. Né? Sujeitos da classe trabalhadora que não mais se veem como classe trabalhadora, mas se veem apenas a partir da cor da pele, a partir da sua orientação sexual, a partir, enfim, seja lá qual for a sua condição, né, na sociedade. Isso é muito complicado, né, porque é a cooptação de setores reais, né, de causas reais. Então, quando a gente pensa aí o que é a ideia de empreendedorismo negro, nada mais é do que absorver a questão negra para o capitalismo, né? É começar a ver a questão da superação do racismo a partir de propostas capitalistas, né? Isso é muito sério, isso é muito perigoso, né? Isso provavelmente é uma das principais armadilhas, se não a principal armadilha que a burguesia conseguiu criar contra a classe trabalhadora. É fazer com que os explorados se tornem parceiros muito próximos dos exploradores, porque acreditam que eles mesmos podem começar a fazer parte desse seleto mundo dos que venceram no capitalismo. O capitalismo pode abrir mão do racismo, do machismo, em uma medida muito grande até, né? Mas nunca vai abrir mão da exploração real. Né? As populações vão continuar sendo exploradas, a classe trabalhadora vai continuar sendo explorada. É óbvio que muitas, né,
um número grande de pessoas negras, indígenas, da comunidade LGBTQIA+, enfim, vão acabar ocupando um posto aí de classe média, né? Enfim, uma melhor colocação na sociedade capitalista, com melhores condições de vida, isso é fato, isso ninguém nega. Agora, isso não é a transformação real da sociedade e isso não vai ser para todos. Né? Isso não vai ser para todos. Mas, enfim, essa ideia do que é a Revolução Woke, né? De como entender essa Revolução Woke, como entender a ascensão de movimentos feministas, indígenas, negros, da comunidade LGBTQIA+, uma ascensão que é justa, evidentemente, né? Nós não negamos, e evidentemente não negamos essas lutas, mas como essas lutas são cooptadas pela burguesia a partir de um pensamento, de uma ideologia burguesa. Evidentemente que não são todos os movimentos que acabam aderindo ainda a isso. Né? Há muitos movimentos negros, muitas organizações negras revolucionárias. Né? Há muitos movimentos de mulheres da classe trabalhadora que são revolucionários. E assim por diante. Né? Há movimentos da comunidade LGBTQIA+, que se mantêm revolucionários. Movimentos que hoje estão muito enfraquecidos, assim como estão enfraquecidos os partidos políticos revolucionários. Né? Quer dizer, toda a proposta de organização revolucionária acaba sendo enfraquecida. Né? Não deixam de existir, mas acabam sendo enfraquecidas. Né? Não vamos esquecer que a burguesia detém aí os meios de comunicação, os jornais, as TVs, as novelas, as séries da Netflix. Não é à toa hoje que você abre a Netflix, tem várias séries e vários filmes que estão abordando essas causas, mas se você prestar atenção, nenhum desses roteiros aborda a causa a partir do seu aspecto de classe, né? Na sua origem, na produção. O aspecto é sempre o aspecto da condição fechada em si mesmo, né? Ampliando, amplificando o discurso, a percepção burguesa dessas causas. É isso, gente. Queria muito agradecer, né? É isso que a gente tinha para falar agora. Falei bastante, foi bem longa essa transmissão, mas eu acho que precisava disso para a gente conseguir abordar todo o tema. Eu vou aqui ler a fala aqui, a participação dos camaradas que foram bastante. O Rei de Bolivariana perguntou qual o papel das neopentecostais na atual guerra híbrida contra o povo brasileiro. Eu falei que ia responder. Eu tomei muito tempo, isso leva um tempão, Rei de Bolivariana. Então eu quero fazer um acordo contigo. Eu vou conversar com o pessoal aqui da RC e a gente já coloca a questão das neopentecostais como a próxima ou uma das próximas transmissões. O que você acha? E aí a gente consegue fazer aí uma abordagem de mais longo tempo, assim, né? Só para não te deixar sem resposta, porque eu acho que seria muito delicado, o que eu posso te dizer, de momento, é que o papel das neopentecostais ele é central, né? Ele é central porque as neopentecostais são talvez as organizações mais capilarizadas dentro da sociedade e a que tem maiores condições de moldar um pensamento, né? Moldar uma mentalidade. Então ela tem um papel muito grande. Né? As neopentecostais elas não têm uma centralidade nas suas organizações, né? Como a Igreja Católica, mas elas estão dentro de um aspecto organizativo entre elas muito interessante. Eu já citei aqui, eu acho que em 2016 ou 2014, se não me engano, a revista Carta Capital fez uma matéria sobre as neopentecostais, abordando inclusive um acordo entre elas de conseguirem fazer em todas as cidades do país um comitê interreligioso de pressão política, né? Um comitê político interreligioso, né? Interdenominações, no sentido de que o objetivo deles seria conseguir colocar ministros no Supremo evangélicos, já tem um, o Bolsonaro está tentando emplacar o segundo agora, e se o Bolsonaro for reeleito, vai emplacar mais dois, e chegar a aumentar a bancada evangélica e chegar à presidência da República com um presidente verdadeiramente evangélico, não alguém que se coloca como, né, como é o caso do Bolsonaro, alguém que se batizou no processo, enfim, mas um pastor aí de carreira, de ofício, não sei se esses são os melhores temas. Então,
está colocado. Lembrando também que essa questão de ser das guerras híbridas, né? As guerras híbridas são de interesse dos Estados Unidos, isso não quer dizer que os Estados Unidos esteja a todo momento interferindo, né? Existem as diretrizes é dado pelo próprio interesse do capitalismo. Agora, são facilmente acionadas quando necessário para o interesse dos Estados Unidos, né? Camila dando boa noite, o Marcos coloca o identitarismo não é antissistema, ele quer a superestrutura que reconheça. Exatamente, a luta, tanto é que o termo é esse, né? A luta por reconhecimento. E é engraçado, né? Se a gente for mais aprofundar essa reflexão, eles são reconhecidos como massa de manobra, como massa de exploração, como exército de reserva e assim por diante. Na verdade, acaba sendo só a luta pelo reconhecimento pelo Estado, né? Que ainda é o sonho de realização do Estado burguês que está em Hegel, né? O Estado que consegue abraçar, reconhecer e abraçar todas as causas, todas as fragmentações da sociedade civil, né? Isso está no Hegel, né? E o Marx continua aqui, mas 68 foi a primeira manifestação identitária da pós-modernidade, com pautas comportamentais superando a reivindicação políticas, banalizaram o conceito de liberdade, exatamente, né? Mas 68 é o grande momento aí da pós... É muito interessante, né? Que a gente sempre lembra de maio de 68, mas se não me engano, no mesmo ano no México, na Praça de Tlatelolco, teve uma grande manifestação da juventude também, que acabaram sendo, né, foram fuzilados, enfim, ninguém lembra disso, né? Que é uma manifestação de outro cunho, né? Mas ninguém lembra. A Suelen dando boa noite, camarada. Roberto Borges colocando identitarismo só serve para fragmentar a luta e a burguesia sabe disso, exatamente, né? Por isso que ela nos incentiva. A luta é uma só, pela superação do capitalismo, tendo o comunismo como norte, exatamente, né? E como objetivo mesmo a superação, né? A superação, a emancipação da classe, né? Aliás, a emancipação do ser humano, né? O fim das classes representando a emancipação verdadeira do ser humano. Assim a transformou essas pautas em operações psicológicas, exatamente, é dar ouro ao bandido, aceita a prece poderosa da matriz de Los Angeles e a precursora da Igreja Universal do Gangster de Macedo. O Roberto coloca aqui o pensamento pós-moderno começou com o fim da União Soviética. Não começou, né? Ele se potencializou ali, né? Como eu falei durante a exposição, né? Assim como o neoliberalismo, né? Aquilo que é chamado de neoliberalismo também é um termo confuso às vezes, né? Exatamente. O Marco coloca que na história se chamou, convencionou. Essa coisa da fragmentação, ela pegou todos os campos dos saberes, né? Das práticas, enfim, né? Então na história surgiu a microhistória e surgiu outras experiências de história também, né? Eu trabalho com teatro. No teatro a gente tem o teatro pós-dramático, né? É o teatro sem história, né? Enfim, acho que é o Bob Wilson, né? Um dos grandes nomes do teatro pós-dramático. Enfim, vai fazer parte aí de vários campos da ciência, das artes. Eles querem analisar o fragmento, fazendo o povo não conectar o hoje com as luzes passadas, exatamente, né? Porque é o fim da história, né? A tentativa de acabar com a história, achatar a história, né? O rei de Bolivariano pergunta se pode-se afirmar que os aparelhos ideológicos subverteram a linguagem e o sentido das palavras com eufemismo. Na verdade, acho que até mais do que isso, né? A linguagem, ela se torna em si um aparelho ideológico, né? Do Estado. A linguagem em si se torna um instrumento de controle, convencimento, enfim, né? De construção de ideologia. Então, a linguagem não é apenas subvertida pelo aparelho ideológico, mas ela se torna, né, o estudo da linguagem, enfim, se torna um desses aparelhos ideológicos. Né? Lá na USP, cada 10 discussões, 8 começam com, mas é a linguagem. Enfim, camarada Luiz Sérgio, meu xará, escreve, o Edir Macedo é uma figura milagrosa em tudo, na verdade, porque ele trouxe um conhecimento hoje, conseguiu um now hoje, conseguiu coisas incríveis dentro da narrativa mitológica que ele inventou para si mesmo e apaga que é ou foi infiltrado. Não, o Edir Macedo é um gênio, né?
A gente tem um problema aqui, a esquerda brasileira, que tudo pra gente vira piada, tudo pra gente é engraçado, tudo pra gente. Eu não acho isso bacana, né? Eu não gosto nem de meme, eu já falei isso aqui, né? Ah, a gente tem que estudar, a gente precisa estudar. O Edir Macedo, eu não sei se alguém da esquerda tem um estudo interessante sobre o Edir Macedo, profundo. A gente tem que estudar o Edir Macedo, a gente tem que estudar a Igreja Universal do Reino de Deus. É fundamental, né? É fundamental esse estudo. O Rei de Bobeira lembra do Althusser, sim, Louis Althusser, né? Ideologia e aparelho ideológico do Estado. A Camila lembra que o Boaventura Souza Santos é um querido da pós-modernidade, ele é total querido da pós-modernidade, né? Hoje a gente já celebrou muito, né, os fóruns sociais mundiais, onde a gente percebe que o Fórum Social Mundial ele era um grande poço, né, um grande, como é que eu posso chamar, um grande organizador dessas lutas fragmentadas, né, criando laços entre elas, mas laços sempre que mantém a fragmentação como um todo, né, então acaba sendo também um espaço de potencialização da pós-modernidade nessas lutas, né? O Foucault e o Deleuze, o Marx pergunta, sim, são todos eles, são todos pensadores. Eu peguei mais Boaventura e não falei tanto do Foucault e do Deleuze, porque enquanto o Foucault e o Deleuze, mas sobretudo o Foucault, né, ele tem uma penetração muito grande nas universidades, né, nas faculdades, e eles acabam chegando como discurso, como prática nos movimentos sociais, nos coletivos, enfim, mas já quase pouco citados, né? Essa coisa do corpo, enfim. O Boaventura ele é muito presente, né? Ele é muito presente de uma maneira mais completa, né? Então a gente percebe que a organização dos movimentos tem muito do Boaventura Souza Santos, né? Os discursos têm muito do Boaventura Souza Santos. Ele é um cara muito mais presente, sobretudo no Brasil e na América Latina, acho que até pela facilidade do idioma, né? Então, para a gente, o português, e para ele, né? As pessoas não entendem mais, com certeza fala espanhol, né? Então, eu acho que ele chega muito mais fácil, né? Nos outros países aqui da América Latina, né? Ele tem um trânsito, ele também tem, né? Enfim, Foucault, Deleuze já não vivem mais, mas ele ainda está vivo, então ele transitou, né? Ele não é um cara que está sendo lido por esses caras nos anos 90, né? Por esse movimento dos anos 90, mas ele é um cara que está junto aos movimentos dos anos 90. Então a presença dele é muito grande, né? Grande sofrido desse português. Eu estudei muito Boaventura Souza, viu, Roberto? Pra caramba, assim, eu já li bastante dos livros e artigos dele, daquilo que está no site dele, pelo menos, acho que a última vez que eu olhei o site dele deve fazer uns 4 anos, tudo que tinha de artigo que tinha lá, eu baixei tudo, li tudo, né? Tive que ler para entrar no mestrado, era uma das leituras obrigatórias do mestrado, também no doutorado. Muita gente onde estudo lê, eu fui ler e, enfim, acabei me tornando um grande crítico do Boaventura. Não sei se um crítico competente, mas sou muito crítico, né? Pretendo escrever alguma coisa a respeito, né? Uma crítica a ele. Joan Willis é um símbolo dessa esquerda identitária, totalmente. O Máximo lembra aqui do capitalismo do bem, espiritualmente desenvolvido, capitalismo verde e assim por diante, né? O Luiz lembra que isso também é uma estratégia comunicativa poderosa para criar dentro do campo semiótico um debate entre as ideias onde os revolucionários acabam virando conservadores. Exatamente, né? Eu já estou até acostumado a ouvir que eu sou um conservador por ser um revolucionário. Enfim, é muito interessante, né? Porque a própria classe trabalhadora fechada, ideologizada pela cultura woke, enfim, identitária, ela acaba vendo os seus, né, como conservadores. E a camarada Laves Fernandes lembra que o real motivo da opressão e da exploração não entra em perspectiva no debate. O Luiz Sérgio coloca, assim os leninistas agora são quase direitistas, mas se pensarmos que na União Soviética, no finalzinho, a esquerda era pró-ocidente, a propaganda, obviamente, era financiada pelos Estados Unidos, então está tudo em casa. Exato, né? As guerras híbridas são antigas, né? E a União Soviética, assim, nas suas últimas décadas, seus últimos anos, estava muito, muito, muito já invadida aí, né, pela cultura ocidental. E até esses termos que a gente usa, cultura ocidental, não, pela burguesia, né, pelos expedientes da burguesia.
né? Eu vejo muito hoje, é muito comum, existe também, eu não citei aqui, a gente pode citar em outro momento, essa ideia do periferismo, né? Como eu costumo chamar, essa cultura da periferia. Uma vez eu sou um cara que né, eu moro na periferia, cresci na periferia, sou filho de operário, conversando com uma amiga, falou assim, não, agora que você não é mais um de nós, você está na universidade, eu, como assim, né? Não, você agora faz doutorado, você não é mais um de nós. Como eu não sou, né? Eu sou daqui, né? Não fiquei rico nem nada, né? Não sou capitalista, enfim. Não, mas é que agora você é acadêmico, o academicismo. Então eu vejo muitas pessoas criticando, não, porque é um acadêmico, o academicismo. Gente, não é o academicismo, é a academia, é o centro universitário tomado pela burguesia. No fundo, é sempre a burguesia, né? Então, aquilo que a gente critica na faculdade não é a faculdade em si, é a burguesia, ou é o aburguesamento da faculdade, né? Aquilo que se critica nas artes não é a arte em si, mas é o aburguesamento das artes, né? Só que quando a gente fica criando esses termos, academicismo, ocidente, eurocentrismo, a gente tira o nome real que a coisa tem que ter, que é burguesia, né? Que é a tomada daquilo pela burguesia, né? O Marx coloca que o capitalismo vai incluir esses sujeitos em qual classe? Pois é, mas para o capitalismo não existe classe, né? Então não vai incluir, né? Bom, feitiço de mulher empreendedora, empresário, burguesia, ai que lindo, né? O Marx coloca, né? E é uma pena, né? Porque os reais problemas que as pessoas têm hoje como a violência doméstica, por exemplo, diferença de pagamentos de salários, né? A gente até hoje não tem no Brasil uma lei que garanta pagamentos igual para trabalhos iguais, né? Isso é muito complicado, né? E por quê, né? Qual que é a grande defesa de não se ter um pagamento igual para trabalhos para o mesmo trabalho, né? A liberdade, né? A liberdade do empregador pagar o que ele acha que tem que pagar, né? O Máximo Thierry coloca assim, como é bom ser explorado pela Luísa Trajano, empoderada. Uma vez eu fiz uma brincadeira, não sei, os mais velhos como eu vão lembrar daquele personagem de uma novela chamado Tonho da Lua, né? Que era um sujeito com um certo comprometimento intelectual, e aí ele tinha que lidar com duas irmãs gêmeas, a Raquel e a Ruth. Uma era boa e outra era má. E aí ele tinha uma expressão lá, uma é boa, a outra é má. E eu estava brincando outro dia dizendo que a gente virou o Tonho da Lua, né? Só que ao invés de ser as duas irmãs, é o velho da van, né? O Luciano Hang, eu não gosto de ficar usando o apelido, né? O Luciano Hang e a Luísa Trajano. Então a gente fica assim, o Luciano Hang é o burguês mau, a Luísa Trajano é o burguês bom. Ora, são todos burgueses, todos têm os mesmos interesses, né? O fato da Luísa Trajano contratar mais pessoas negras, talvez, né? Fazer esses programas de estagiários para pessoas negras não a torna menos capitalista. Ela, por exemplo, tem interesse em comprar os Correios. Ela é uma privatista. Ela defende, falou isso a burguesia está retomando. A gente tem que prestar atenção no que a burguesia fala nos seus veículos, né? Está retomando uma ideia de benemerência. E muita gente está achando isso bonito. Nossa, os burgueses estão interessados em serem na benemerência, né? Como eles são sensíveis, né? Quer dizer, eles gastarem um pouco das suas fortunas em questões sociais e tal. Gente, isso é uma justificativa para diminuir o investimento público em causas sociais, né? Em políticas sociais. Não vamos gastar isso, não. Pode deixar que isso aqui a gente cuida. Então a gente dá uma cesta básica, a gente faz um centro cultural numa periferia, e isso tira, né? Isso tira da população o próprio direito de decidir que tipo de serviços públicos elas querem, né? Tudo isso é muito sério, né? A ideia da benemerência é algo que surge com a burguesia, é esmola, né? É muito sério, mas a gente acha que ela é bacana, a gente acha que a Luísa Trajano é uma pessoa boa. Como pessoa pode ser, ela pode ser muito boa com os filhos dela, com o neto dela, mas como sujeito social, como sujeito político, ela é uma capitalista, é um inimigo de classe e deve ser tratada assim, né? O Wilson coloca aqui, a grande sacada da burguesia foi entregar o debate identitário ao modo burguês,
goela abaixo da esquerda institucional, moderada e reformista. Essa esquerda acabou abandonando a luta, exatamente, acabou abandonando a luta de classes, né? Até porque é mais fácil, né? É mais fácil, menos doloroso a gente lidar só com a aparência das coisas, né? E não lidar com a essência das coisas. É muito mais fácil. Camila coloca, esse é um debate muito importante porque a burguesia tem surfado alto com esse debate. A esquerda liberal tem caído nesse canto da sereia. Exatamente. Na verdade, a esquerda liberal, né? A palavra esquerda nos engana, porque a gente acha que ela é quase... Não, ela é só alguém do centro com bom coração. Né? Eu não gosto muito da ideia. Se né, consagrou esse termo esquerda liberal, né? Eu prefiro o termo clássico, que é progressista, né? Para a gente não confundir com esquerda. O progressista é um burguês supostamente com um bom coração. Eu prefiro muito para a gente não confundir, né? A gente não achar que é esquerda. Né? Então, acho que esse guarda-chuva aqui, que é a esquerda, está muito grande. Está cabendo muita coisa dentro desse guarda-chuva esquerda. Acho que ele devia ser um pouco mais, ele devia ser um pouquinho menor, né? Tem menos elementos estranhos dentro desse guarda-chuva. Mas enfim, está consagrado esse termo esquerda liberal. E o Wilson continuou aqui, né, dizendo que então que o debate identitário venceu, né? E a esquerda abandonou a luta de classes e centrando suas ações não mais contra o capitalismo, mas contra os seus efeitos, exatamente, né? O Luiz coloca aqui, escreve para Camila, a esquerda liberal sempre quis de algum jeito dizer que era esquerda mesmo, por causa da desconfiança, e agora arrumou uma bandeira para chamar de sua. Exatamente, Luiz, bem pensado nisso, né? O Roberto colocou como luta de causas. Muita gente que defende as causas incendiárias, identitárias, se elas conseguirem seu reconhecimento, a luta, exatamente, né? Eu achei que foi muito inteligente o prefeito da capital paulista, né, da cidade de São Paulo, que na troca do secretário de Cultura colocou uma mulher negra da periferia como secretária de Cultura de um governo de direita. Né? O que vai se falar? Né? E aí eu vejo camaradas... que bom, ela é mulher negra, ela vai dialogar com a gente. Gente, ela é do grupo do prefeito, é o mesmo prefeito, né? Não mudou nada. Né? Por que a gente acha que vai mudar só porque agora a secretária dele é uma mulher negra da periferia? Né? Se ela está lá, ela está fechada com a política do prefeito. Enfim. O Bada manda boa noite, camarada. O Marcos, as Big Techs, né, que são essas grandes empresas de internet, né, lucram muito com essas pautas, exatamente, né. O Luiz Sérgio coloca, eu sei que o problema existe, mas quer que a história é que começou com a Eco 92 no Rio, também se tornou um tremendo tema da fake left mundial, com o pífio, o Algor, exatamente, né, eu estava falando do Algor esses dias, essa questão da ecologia, né, o Algor, acho que esse debate da ecologia ele também precisa ser chamado, né, Luiz Sérgio, é um debate que abriu aí tantas, enfim, né, a questão do carbono, negociar o carbono, capitalismo verde, eu gostei desse fake left mundial. Acho que é um tema interessante também, viu, Luiz? Acho que a gente podia começar a pensar em abordar isso aqui também. Enfim, tem vários comentários. Preciso de um antropólogo de direita, a Risério, para contestar o identitarismo. Então, Marcos, é muito interessante, né? Porque algumas das principais críticas à cultura woke têm sido feitas pela extrema-direita. É óbvio, a extrema-direita faz essas críticas pensando no seu posicionamento fascista, né? Mas muitas dessas críticas conseguem desvendar e desmascarar a cultura woke assim de maneira muito precisa. É triste, né? Eles estão fazendo o nosso trabalho, né? E é por isso que eles ganham cada vez mais adeptos. O Márcio coloca aqui, a Camila fala que lugar de fala vira um negócio individualista, e o Márcio coloca que se assemelha à experiência anedótica. É interessante, né? Porque aquilo que legitima a fala da pessoa
não é algo que ela construiu historicamente, é só como ela nasceu, né? Isso é muito perigoso, né? Porque quando eu começo a dizer que o que define alguém é a raça, é o gênero, seja o que for, né? Alguma coisa que está nela, não que ela construiu, que não é um pensamento político, é muito complicado, né? É muito complicado. Eu particularmente acho que não me importa onde a pessoa nasce, né? Mas onde ela escolheu viver e morrer. Se fosse assim o Engels, que é um dos principais nomes da Revolução Mundial, não poderia entrar lá porque, afinal de contas, ele era dono de uma família muito rica, né, de dono de fábrica. Bolsonaro e o Partido Militar, que nos governa, usa da histeria identitária para fortalecer seu capital político via zapistão, fakes, exatamente, né? O inimigo é um só, pós-modernidade, etapa superior do idealismo. Gostei disso. Se eu for escrever um artigo a respeito, vou usar esse título, se você não se importar, camarada Máximo. Nós somos mestiços, se há uma identidade, ela é latino-americana, exatamente, então penso do mesmo jeito. Deveríamos proporcionar a integração com os nossos irmãos. Se eu não me engano, isso é uma pesquisa recente dizendo que o brasileiro é o povo da América Latina que menos se identifica como latino-americano. O Sábado Gamers colocou aí análise de canais, senão eu vazo da live. Pô, mas será que você já vazou ou será que você está aí ainda? Não sei de canais que você está falando, né? Dos canais de YouTube, será que é isso? Mas eu acho que você já vazou. Volte na próxima. Né? O Marcos lembra aqui, possível de José Ramos Tinhorão, grande Tinhorão, um dos grandes intelectuais da música brasileira. Falando sobre a questão da identidade brasileira. Bada coloca, talvez o que devêssemos entender é que é a quem interessa exatamente a burguesia, né, que interessa toda essa divisão, né? O Roberto fala que é difícil explicar, né? Porque quase apanhou. Eu tô achando que eu vou até ser cancelado depois dessa transmissão. Luiz Sérgio agradece, eu que agradeço, Luiz Sérgio, muito bom. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui. Vou lembrar aqui que quem está puxando essa violência contra a mulher está fazendo um trabalho real em cima disso é a Damares, exatamente. O Luiz Sérgio coloca, olha, pessoal, acreditar na burguesia latino-americana, o PQP não é possível, e a Lavina coloca o bairrismo ao extremo. Exatamente. O Marcos coloca, vamos falar sobre onda nacionalista, desenvolvimentista, o Aldo Ribeiro, vamos sim. O Rei de Boliviana pergunta, concorda que o lulopetismo é um engenho do general Gobri, que sempre diz que Lula não tem nada de esquerda e que era um bom vivant? Concordo, o PT ele é a esquerda autorizada pela ditadura. É exatamente isso, concordo plenamente contigo. Né? O PT é uma invenção da ditadura, né? Lógico, é um movimento, veja, não é que eles criaram, mas eles deixaram acontecer porque já tinham a ideia de que seria aí um jogo dentro da ordem, né? Que não tem nada de revolucionário, concordo plenamente. E o Sérgio aqui, meu camarada Luiz Sérgio, lembrando que algumas letras que ele postou aleatoriamente foi o gato caminhando pelo teclado dele, com certeza. Meus queridos e queridas, já são 1h e 29 minutos agora de transmissão, acho bom, já foi bastante, né? Continue comentando, a gente vai respondendo aí ao longo da semana. Queria agradecer muito aí quem acompanhou, quem assistiu. Por favor, se vocês puderem depois compartilhar com mais pessoas, né? Lembrar para as pessoas das nossas transmissões, das nossas análises, para a gente conseguir vencer aí esse muro colocado aí, né? Essa cortina de ferro colocado aí, que são os algoritmos que nos impedem de alcançar mais pessoas. Quero mais uma vez agradecer, lembrar que é importante a gente se manter organizado.
O tempo é difícil, é um tempo de retrocesso, é um tempo de recuo revolucionário, e é justamente por isso que nós nos tornamos ainda mais importantes nesse tempo, né? Se uma revolução vier, ela virá porque pessoas como nós não desistiram, resistiram coletivamente, organizadamente, não se deixando enganar aí pelos cantos de sereia, né, pelos brilhos que jogam aí na frente dos nossos olhos, e mantivemos aí o foco de que a revolução é socialista, a classe revolucionária é a classe trabalhadora, que a luta contra as opressões são fundamentais, né, e nós não podemos deixar que essas opressões sejam cooptadas, recrutadas pela burguesia, né? Estamos juntos, gente. Muito obrigado, até mais.